Bom dia! Vamos hoje novamente com o nosso estudo de Romanos. Hoje, ó. Minha amiga, é forte. A palavra hoje é forte para quem, ó, vive na religiosidade. Romanos 2. Vamos pedir para Deus abençoar aqui esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que a tua palavra viva, forte, eficaz, penetre no íntimo do nosso coração, gerando, Senhor, resultado, gerando mudança, Senhor. Quero ver mudança na minha vida e na vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, através da tua palavra, Senhor, que exala poder, exala verdade. Muito obrigado porque o Senhor, desde sempre, reservou esse momento. Nós te glorificamos, Senhor, nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos ler Romanos 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas a glória e honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei são gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, meu Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Palavra poderosa. Essa palavra, ela é muito forte, por quê? Porque ela está em Romanos 1, falou de muitos pecados, né, que as pessoas cometiam quando se afastavam de Deus, né, quando estavam
rendidas à sua mente reprovável. E aqui, Paulo fala da incoerência de você ser chamado a viver uma vida com Cristo e você não viver essa vida como deveria. E a hipocrisia de você condenar as pessoas, você praticando as mesmas coisas. E ele começa aqui falando: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Essa palavra ela deveria ser gravada dentro do nosso coração, porque está declarando que se eu condeno alguém, eu não tenho desculpa, eu sou indesculpável. E por que eu sou indesculpável? Porque todos nós pecamos. Eu não posso simplesmente condenar o meu irmão por algo que ele faz, sabendo que eu posso fazer e posso fazer até pior. Tudo que a gente condena no outro, na verdade, existe dentro de nós mesmos. Nós estamos projetando no outro as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E isso é deplorável para o Senhor. O Senhor não gosta. Por quê? Porque na hora que você julga, você está se colocando no lugar de Deus. Porque o único que é justo para julgar as nossas ações é Deus. Eu não tenho a capacidade de julgar ninguém, seja um ladrão, um assassino, seja quem for. Eu não tenho essa capacidade, porque eu não sou justa, você não é justo. E na hora que a gente se coloca no lugar de Deus e começa a julgar as pessoas, a gente traz condenação imediatamente pra gente, pra nós mesmos. Por quê? Porque eu tô julgando o outro, aquilo que eu faço. Ah, tá, mas eu não mato. Você não mata, beleza, você não matou. Mas quantas pessoas você matou dentro do seu coração? Eliminou da sua vida, desprezou o amor delas. Você acha que isso também não é uma coisa ruim? Quantas pessoas você fez algo ruim e fez essas pessoas sofrerem? Então, antes da gente falar dos outros, condenar os outros, a gente tem que fazer um exame de consciência da nossa vida, um raio-x e falar: eu sou realmente justo e digno, eu tenho realmente habilidade e caráter para estar julgando as outras pessoas. Pode ser desde a menor coisa, porque não existe essa de pecadinho, pecadão. Tudo é pecado e o fruto do pecado é a morte. Não existe essa de falar: ai, eu tenho um pecadinho. Não, mas eu só fiz uma fofoquinha, eu só falei uma mentirinha. Ai, eu só peguei um dinheiro do governo que não era pra mim, mas eu fiquei. Ai, eu só... coisas que a gente normaliza e que não são bonitas nem boas. É pecado igual. Então eu não posso julgar o meu irmão de algo que ele está fazendo, se eu também posso cometer o mesmo erro e posso cometer ainda até pior. E depois ele fala: assim, quando você, um simples homem, o julgas, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus tem 3 qualidades aí que ele fala que são muito importantes: bondade, tolerância e paciência. A bondade de Deus, ela fala muito a respeito dos nossos pecados passados. Ele é tão bondoso que ele já perdoou tudo que a gente fez para trás. Paciência, porque ele tem paciência, porque ele sabe que a gente vai pecar de novo e ele perdoa os nossos pecados presentes. E tolerância, porque ele sabe que nós vamos voltar a pecar e ele tem paciência com os nossos pecados futuros. Se Deus, que é Deus e é justo, ele tem paciência, tolerância e bondade comigo, por que eu não vou ter isso com meu irmão? Se ele sabe, Deus sabe que nós vamos voltar a pecar, vamos voltar a falhar, e ele tem bondade, tolerância e paciência para esperar o nosso arrependimento, para que o dia que venha o julgamento a gente esteja justificado mediante o nosso arrependimento e a nossa fé em Jesus Cristo. Se Deus é tão bondoso a esse ponto e nós somos filhos dele, por que eu não vou expressar uma vida de bondade, paciência e tolerância com os demais e tirar o julgamento da minha vida, né? E ele fala: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Deus é um Deus justo. Isso a gente tem que entender. E muitas pessoas ficam: mas Deus vai se irar, mas Deus é bondade, Deus é bondade, Deus é amor, mas Deus é justo. E ele vê cada coisa que a gente está fazendo, de bom e de ruim. E vai ter um julgamento para isso.
E isso deveria ser suficiente, uma verdade tão forte e suficiente para fazer eu mudar o meu jeito de viver. Porque ele vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. Se ele vai retribuir cada um de nós conforme aquilo que nós fazemos, como nós atuamos, isso é uma verdade tão forte que deveria ser suficiente para fazer eu entender que eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso adotar uma postura que quando vem a retribuição daquilo que eu fiz, eu esteja seguro que por mais que eu faça obras e eu nunca vou ser justificado pelo que eu faço, mas que a minha consciência não me condene naquilo que eu faço. E ele fala, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque naquela época tinha, cristianos que eram judeus, que era o povo escolhido de Deus, e tinha os gentios que também estavam crendo no evangelho. E tinha essa coisa, essa rivalidade entre eles. E provavelmente também Paulo estava falando isso, de julgar o próximo justamente por isso. Porque tinha essa divisão de que, cara, eu sou judeu, sou escolhido aqui, e você é gentil, entendeu? Eu não faço o que você faz, você é um pecador. Isso acontece muito dentro da igreja, né? As pessoas acham que só porque estão convertidas, só porque estão batizadas, são melhores espiritualmente que as outras pessoas. Isso não tem nada a ver, né? E ele fala que todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Quantas vezes a gente vem aqui e lê só a palavra ali, nossa, palavra forte, poderosa. Daqui meia hora a gente não sabe nem mais o que a gente leu e a gente nem praticou isso, o que está na palavra, nem praticou. A palavra ela não deu fruto na nossa vida. A mesma coisa essas pessoas naquela época viviam. Elas tinham a lei, não matarás, não furtarás, vou honrar meu pai e minha mãe e tal. Só que elas só conheciam a palavra, elas podiam recitar a lei, mas não cumprir a lei. Nos mínimos detalhes, quem dirá nos grandes ensinamentos. E ele fala, todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem. Uma coisa é você ouvir a palavra, uma coisa é você ir à igreja e escutar o pastor falando, outra coisa é você, durante o seu dia a dia, colocar a palavra em prática. Justificados são esses, que pagam o preço. Você acha que é fácil viver uma vida onde você tem que abdicar de tantas coisas prazerosas para estar junto de Deus, para ter uma vida que a sua consciência não te condena? Não é fácil. Não é fácil. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar o tempo inteiro, né? De ter paciência, de não julgar. A vida cristiana não é fácil, principalmente por isso, porque a gente tem que mudar, ter uma mudança de postura, né? Então isso é o difícil também da caminhada, é deixar o velho homem, né? A velha Vivian para trás e começar uma vida nova. E ele continua aqui. Quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que quer dizer isso? Beleza, não sou cristão, não conheço a palavra, cara, não vou ser julgado. Não tem nada disso. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e instintivamente nós carregamos a essência de Deus dentro da gente. Nós temos consciência e sabemos desde sempre, através de valores, morais e etc., o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal. Essa consciência, essa convicção de bem e mal que tem dentro de mim, isso ou me condena ou vai como é a palavra que fala aqui? Me defender. Por quê? Porque apesar de eu não conhecer a palavra de Deus, beleza, eu não conheço a lei, eu não sei nada disso, mas eu sei o que é o bem e o mal. Eu sei que eu não devo matar, eu sei que eu não devo roubar, eu sei que eu não devo desonrar os meus pais. Isso eu sei que está gravado dentro do meu coração, dentro da minha essência. Isso vai ou me condenar ou me defender. Tudo que a minha consciência me condena,
ou me aprova, isso também vai falar bem ou mal de mim. Então não interessa se eu estou na igreja, se eu não estou na igreja. Se eu estou na igreja, tem a verdade de Deus. E tem algo que eu tenho que seguir, e isso vai me condenar ou isso vai me defender. Mas aqueles também que não estão na igreja têm algo, a consciência. Nós carregamos dentro de nós, de maneira natural e instintiva, valores e morais que fazem com que a gente cumpra a lei sem mesmo conhecê-la. Então, a consciência que existe dentro de mim, que fala o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que pode, o que não pode, isso também fala em meu benefício ou contra mim. Então, não tem desculpa. E ele continua aqui. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você ensina os outros, não ensina você mesmo? Aqui fala claramente daquelas pessoas que são religiosas, que se apoiam no próprio conhecimento. Ele fala, olha, você tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, não em Cristo. Está apoiado em meras palavras, num conhecimento que é humano e não do Senhor. E essas pessoas, geralmente, que conhecem muita palavra, acabam se sentindo melhor do que os outros, né? Ah, eu conheço mais a palavra, eu sou mais cristão, eu sou mais abençoado. E começa a se achar instrutor de insensatos, mestre de crianças, né? Guia de cegos, pessoas que estão luz para o que estão nas trevas. Mas tudo que essas pessoas ensinam, elas mesmas não praticam. Essa é uma hipocrisia muito grande que a gente vê nos nossos dias, dentro e fora da igreja. Pessoas que pregam algo e elas mesmas não cumprem. E ele fala, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É preciso quebrar essa mentalidade de religiosidade. É preciso quebrar essa mentalidade de que conhecimento de lei, que conhecimento só de ler mesmo a palavra, de conteúdo, isso não converte ninguém. A melhor maneira de você converter alguém, de você pregar um evangelho verdadeiro, é você viver aquilo que você prega, sem hipocrisia. Ele fala, como que você fala que não pode furtar se você furta? Como que você prega, né, que não pode adulterar e adultera? Então, antes da gente começar a pregar algo, né, uma realidade da nossa vida, a gente tem que fazer um exame mesmo de consciência, um raio-x, e falar, eu sou uma pessoa que posso falar sobre isso? Eu tenho autoridade para falar sobre isso? Ou se eu começar a falar sobre isso, eu vou ser um hipócrita, um religioso que está aí se apoiando basicamente na lei. Ah, eu cumpro a lei e eu estou salvo. Mas não coloca verdadeiramente a sua fé e a sua dependência em Cristo. E ele fala, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Isso é muito forte. Vamos trazer para os dias de hoje o que acontece no ambiente da igreja. Existem muitos cristãos que são pessoas meros cumpridores de rituais. Aí eu me converti, um ritual. Eu me batizei, segundo ritual. Eu oferto, terceiro ritual. Eu vou e dizimo, quarto ritual. Mas faz isso porque é uma obrigação. Não faz porque quer, não faz porque sente vontade, desejo de ofertar na vida de alguém, mudar a história de uma pessoa, de dizimar na igreja e mudar a realidade daquela igreja para que possa atingir mais pessoas, né? De ser convertido mesmo, né? Ter nascido uma nova pessoa. Existem cristãos que só vão todo domingo e só querem receber e tá ali, e durante a semana inteira nem pratica aquilo que aprendeu no culto. Esses são os que estão circuncidados
mas desobedecem à lei. De que adianta estar circuncidado? De que adianta estar convertido? De que adianta estar batizado se você não faz a diferença no mundo? Nós fomos chamados para ser sal e luz. Se eu não sou sal e não sou luz, de nada adianta esses rituais. E vem pessoas que não participaram desses rituais, não são batizadas, não são convertidas, mas fazem um bem, por exemplo, para a sociedade, muito mais do que eu faço. E essas pessoas estão me condenando, porque elas fazem o bem que eu não faço conhecendo a palavra. Entende? Que nós temos um chamado não só de apostolado, de levar o evangelho, mas um chamado de ser sal e luz e ser referência em comportamento, em praticar exatamente aquilo que eu prego. Isso é o que fala, resumindo, Romanos 2. E ele fala, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Os judeus aqui representavam os filhos de Deus, né, que o povo escolhido. E Paulo está fazendo muito um paralelo aqui entre judeus e gentios, porque provavelmente estava rolando uma discriminação dos gentios cristãos nessa época. E ele fala que não adianta nada você ser uma pessoa escolhida, mas ser isso só exteriormente. Eu vou na igreja, eu sou um cristão. O verdadeiro filho de Deus é de maneira interior. A verdadeira mudança não está numa operação, numa circuncisão, está numa circuncisão interna, numa cicatriz, numa marca que o Senhor deixa dentro do seu coração e faz você mudar a sua vida, a sua maneira de viver. Isso é o que Deus espera. Você não vai ganhar o favor de Deus passando por milhões de rituais. Eu passei por uma igreja aqui que para você... Primeiro, a igreja era... Vou resumir. As pessoas estavam habituadas a participar de milhões de rituais. E as pessoas que não participavam desses rituais eram vistas como pessoas desviadas, mas dentro da própria igreja. Por quê? Porque essas pessoas estão focadas em rituais. O Senhor não quer nada disso. A palavra diz, eu não quero sacrifício. O Senhor quer o nosso amor, a nossa dependência, a nossa obediência. É isso que Ele quer. Não adianta nada eu fazer tudo isso e meu coração está distante de Deus. Eu não tenho um momento de intimidade com Ele. Um momento que Ele chega e fala, Vivian, eu quero isso. Fulano, eu quero isso. Eu quero passar mais tempo com você. E você escutar a voz de Deus e você sentir a presença dEle. Isso é o que vale. E isso independe se você está na igreja ou não. Quando Deus se manifestou na minha vida, eu não era convertida, sabia? Quando eu comecei a ter um relacionamento íntimo com Deus, eu não era convertida. Eu não tinha aceitado Jesus na minha vida. Com 13 anos, meu pai me deu uma Bíblia. Foi a primeira vez que eu li o Novo Testamento, que eu li Mateus, o Evangelho de Mateus. Chorei, me tocou profundamente. E desde criança eu sempre tive um relacionamento muito forte com o Senhor, sem professar nenhuma religião. O Senhor começou a obra dele na minha vida antes de qualquer igreja, de qualquer religião. E eu prego muito isso. Você não tem que estar dentro de uma igreja, você não tem que estar dentro de um templo para você sentir a presença. A presença de Deus está aqui, está dentro de você. O Espírito Santo dele, o poder dele está dentro de você. Agora, é bom estar numa comunhão, numa igreja? Claro que é bom, porque existem bênçãos que chegam, né, de maneira em comunhão, de maneira grupal, que se você está ali, você recebe. Né? Existem atmosferas dentro da igreja que são transformadoras, atmosferas de profecia, existe tudo isso, e que isso nós precisamos viver também. E dentro da igreja a gente tem um alargamento, né? A gente começa a se alargar e a passar de níveis, né? Em níveis espirituais. Mas antes de tudo isso acontecer, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus, porque senão nada disso vai valer. Nada disso. Então hoje eu quero orar, né? Vamos orar e vamos pedir para Deus revelar aquilo que ainda impede, faz com que a gente não tenha um relacionamento íntimo com Deus. Revelar onde a gente está pecando,
pedir perdão por todas as vezes que a gente julgou e nos comprometermos a ter uma vida verdadeiramente sem hipocrisia. Tudo aquilo que eu falar seja aquilo que eu verdadeiramente pratico. Amém? Então vamos lá. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse momento de hoje. Foi um tempo precioso, maravilhoso na tua presença, Senhor. Senhor, eu quero que hoje o Senhor toque cada uma dessas pessoas que vão ver esse vídeo, Pai. Revele para mim e para todos eles aquilo, Senhor, que ainda nos afasta de Ti. Atitudes, pensamentos, sentimentos, coisas que nós fazemos, pensamos, sentimos, que não Te agrada, Senhor, e nos afasta da Tua verdade, da Tua presença. Revela hoje através do Teu Espírito Santo para que comece uma mudança de mente, de caráter e de atitude na nossa vida, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir perdão por mim e por todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, por todas as vezes que nós julgamos os nossos irmãos, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos dessas pessoas, como se nós fôssemos melhores, como se nós fôssemos você. Nos colocamos em Teu lugar, Senhor, e arrependidos Te pedimos perdão hoje, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, de hoje gere frutos na nossa vida, mudança de comportamento, e que a gente possa exalar o Teu perfume aonde a gente for, Senhor, e que rios de água viva fluam do nosso interior. Que nós sejamos sal e luz, Pai, capacitados, Senhor, para transmitir o Teu amor e a Tua bondade por onde a gente for. Tudo que foi colocado no nosso coração hoje, Senhor, impeça que o inimigo possa vir retirar. Que frutifique na autoridade do Teu nome, Jesus. Obrigado por esse momento. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te glorificamos pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente. Amanhã a gente se vê em Romanos 3.